Bom dia, meus queridos alunos. Dando continuidade às nossas atividades à distância. Hoje nós vamos trabalhar com reações de oxirredução, que são as reações de oxidação e redução. As reações de oxidação e redução, também chamadas de reações redox, são fenômenos muito frequentes no nosso cotidiano, como por exemplo temos um material sofrendo combustão ou a queima, certo? Que está ocorrendo uma reação de oxirredução. Processo de enferrujamento do ferro, também ocorre uma reação de oxirredução. A queima, que é a combustão do combustível nos veículos, também ocorre uma reação de oxirredução. Quando se descolore o cabelo com água oxigenada, também ocorre uma reação de oxirredução. Então, reações de oxirredução são reações que ocorrem oxidação ou redução, ou quando ocorrem as duas ao mesmo tempo. Como definição temos: oxidação é a perda de elétrons, a carga é positiva e nós chamamos o elemento de cátion. Então, o que nós temos que memorizar é o seguinte: o elétron, a carga dele é sempre negativa. Então, na oxidação, se o cara perde elétrons, ele está perdendo carga negativa, então ele vai ficar somente com as cargas positivas. Ele é chamado de cátion. Na redução, é o ganho de elétrons. Se a pessoa está ganhando elétrons e eu sei que a carga do elétron é negativa, então ele vai ficar com carga negativa e ele é chamado de ânion. Reação de oxirredução é quando há transferência de elétrons, ou seja, quando ocorre oxidação ou redução, ou quando ocorre as duas ao mesmo tempo. Tranquilos? Então, perda de elétrons, carga positiva, chamada de cátion, ocorreu uma oxidação. Ganha de elétrons, carga negativa, chamada de ânion, ocorreu uma redução. Como exemplo deste fenômeno temos o magnésio, símbolo Mg, sofrendo oxidação. Então, se o cara sofre oxidação, ele está perdendo elétrons. Então, nós vamos ver aqui na figura que o magnésio está perdendo 2 elétrons. Se ele perde elétrons, ele vai ficar com a carga positiva. Então, está aqui, o magnésio, ele fica com a carga positiva. O 2 está indicando a quantidade de elétrons que ele perdeu. Então, o magnésio sofre oxidação, perdendo 2 elétrons. Já o oxigênio, símbolo O, sofre redução, então ele está ganhando elétrons. Se ele ganha elétrons, ele fica com a carga negativa. Quantos elétrons ele está ganhando? 2, então ele fica com menos 2. Então aqui nós temos a representação gráfica. O magnésio está perdendo 2 elétrons e o oxigênio está recebendo esses 2 elétrons. Então, como o magnésio perde elétrons, ele sofre oxidação, então a carga dele é positiva. Quantos elétrons ele perdeu? 2. O oxigênio, como ele ganha elétrons, então ele está sofrendo uma redução, certo? Se ele ganhou carga negativa, quantos elétrons ele ganhou? 2. Tranquilos? Podemos notar que devido à transferência de elétrons, ocorre uma mudança na carga elétrica das espécies químicas. Essas cargas elétricas são denominadas número de oxidação, NOx. O conhecimento do número de oxidação é de grande importância para o entendimento dos processos de oxirredução. Vejamos agora algumas maneiras de como determiná-los. Número de oxidação. No caso dos compostos iônicos, chama-se número de oxidação NOx a própria carga elétrica do íon, ou seja, o número de elétrons que o átomo realmente perdeu ou ganhou. Então, no exemplo anterior, no óxido de magnésio, nós tínhamos que o magnésio ele perdeu 2 elétrons, então a carga dele ficou mais 2. O oxigênio ganhou os 2 elétrons, então a carga dele ficou menos 2. Só recapitulando, o elétron, a carga é negativa. Então, nos compostos iônicos, o NOx, que é o número de oxidação, vai ser igual à carga. Então, o NOx do magnésio é mais 2, porque a carga dele é mais 2. O NOx do oxigênio vai ser menos 2, porque a carga dele é menos 2. Tranquilos? Então, nos compostos iônicos, o NOx, o que é o NOx? É o número de oxidação, é sempre igual à carga do íon. Então, se aqui é mais 2, o NOx é mais 2. Se fosse mais 3, o NOx seria mais 3. Como aqui é menos 2, o NOx é menos 2. Se fosse menos 1, o NOx seria menos 1. Dado o conceito de número de oxidação, que é o NOx, podemos ampliar o conceito de oxidação e redução, dizendo que oxidação, novamente, oxidação é a perda de elétrons. Se o cara perde elétron, ele fica com a carga positiva. Então, é o aumento do número de oxidação de um elemento, possui carga positiva e são chamados de cátions. Então, nós estamos ampliando o conceito de oxidação. Redução é o ganho de elétrons.
ocorre a diminuição do número de oxidação de um elemento, possui carga negativa e são chamados de ânions. Então, observe bem, um é o contrário do outro. Quando esse aqui perde elétrons, aqui está ocorrendo ganho de elétrons. Aqui está aumentando o número de oxidação, aqui diminui o número de oxidação. Possui carga positiva na redução, possui carga negativa. São chamados de cátions e aqui são chamados de ânions. Esquematicamente nós temos, aqui eu tenho uma escala variando de menos 7 a mais 7, certo? Está variando aqui a escala, está crescendo aqui de menos 7 a mais 7 o NOx, que é o número de oxidação. Quando o NOx cresce, nós temos uma oxidação. Então, nesse sentido aqui, eu tenho uma oxidação. Ó. Quando o NOx diminui, nesse sentido contrário, de mais 7 a menos 7, eu tenho uma redução. Tranquilos? Então, no esquema aqui, nós temos que a oxidação é o aumento do NOx e a redução é a diminuição do NOx. Só lembrando que o NOx é o número de oxidação. Regras para a determinação do NOx. É fácil calcular o NOx de um elemento que aparece numa substância, sem que seja necessário construir as fórmulas eletrônicas dos compostos, usando as seguintes regras. Primeira regra. O NOx de cada átomo em uma substância simples é sempre zero. Mas o que é uma substância simples? São aquelas formadas por apenas um elemento químico. Não importa a sua quantidade. Então, observe bem. Ó, se numa reação química, se você olhar um elemento sozinho, se ele formar por apenas um elemento químico, o NOx dele é zero. Então, o NOx das substâncias simples é sempre igual a zero. O que é uma substância simples? É aquela formada por apenas um elemento químico. Aqui nós temos o exemplo. O oxigênio eu tenho 2 oxigênio, mas o NOx dele é zero. Aqui eu tenho 3 oxigênio, o NOx também é zero. Eu tenho fósforo 4, NOx 0, enxofre 8, NOx 0, carbono grafite, carbono diamante, o NOx também são zero. Então, se a substância for simples, formada por apenas um elemento químico, o NOx automaticamente é zero. Segunda regra, o NOx de um íon monoatômico é sempre igual à sua própria carga. Nós acabamos de ver lá no magnésio e no oxigênio, né? Então, quando for um íon monoatômico, o NOx é sempre igual à carga. Que o potássio, a carga está subtendida em 1 mais 1, então o NOx é mais 1. O bário, mais 2 a carga, então o NOx é mais 2. O flúor está subtendido em 1, menos 1, então o NOx é menos 1. O nitrogênio, menos 3, então o NOx é menos 3. Tranquilo? Então, a segunda regra, o íon monoatômico é sempre igual à carga do próprio íon. Então, na primeira regra, substância simples, NOx 0. Na segunda regra, se o íon for monoatômico, o NOx é sempre igual à carga do íon. Tranquilos? Terceira regra. Existem elementos que apresentam NOx fixo em seus compostos. Quem são esses elementos? São os metais alcalinos terrosos, elementos da família 1A. Quem são? O lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. O NOx desses elementos é sempre igual a mais 1. Então, todos os elementos da família 1A, o NOx é mais 1. Aqui nós temos exemplo, o potássio, nesse caso, o NOx dele é mais 1. Metais alcalinos terrosos, que são os elementos da família 2A. Quem são os elementos? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. O NOx desses elementos é sempre mais 2. Certo? Então, os elementos da família 2A, o NOx é mais 2. Exemplo, aqui o cálcio, certo? O NOx dele é mais 2. O zinco, o símbolo é Zn, o NOx dele é sempre mais 2. Então, aqui no exemplo, o NOx do zinco é mais 2. A prata, que o símbolo é Ag, o NOx é mais 1. Então, está aqui, ó. Prata, o símbolo o NOx é mais 1. O alumínio, que o símbolo é Al, o NOx é mais 3. Então, no exemplo, o NOx do alumínio é mais 3. Então, alguns elementos químicos já têm o NOx fixo, de acordo com a tabela. Beleza? Quarta regra. O NOx do elemento hidrogênio nas substâncias compostas é geralmente igual a mais 1. Então, se você olhar que a substância é composta, quando é que a substância é composta? Quando ela tem mais de um elemento químico, certo? Então, na substância composta, o NOx do hidrogênio é sempre mais 1, certo? Salva essa exceção aqui, ó. Quando o hidrogênio estiver ligado ao metal, formando hidreto metálicos, o NOx é menos 1. Por quê? Porque o sódio, está aqui na tabela, nós já sabemos que ele é tabelado, vale mais 1, certo? Então,
Então, como a soma do NOx, nós vamos ver aqui para frente, tem que ser igual a zero, então o hidrogênio é menos 1. Mais 1 menos 1, 0. A soma das cargas tem que dar zero. Aqui hidrogênio, ó. O cálcio, nós vimos aqui na tabela, é mais 2. Então, se ele é mais 2, então o hidrogênio é menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com mais 2 dá 0. Então, observem bem, ó. O hidrogênio, nas substâncias compostas, geralmente ele é mais 1. Salvo essa regra aqui, ó, quando ele estiver ligado com os metais e com os metais alcalinos. Aí ele vai ser menos 1. Tranquilos? Com qualquer outro elemento, ele é mais 1. Beleza? A mesma regra nós podemos utilizar aqui para o oxigênio. O oxigênio, na maioria dos seus compostos, é menos 2. Certo? Então, oxigênios, na maioria dos compostos, vai ser menos 2. Quando ele tiver com flúor, formando fluoreto de oxigênio, certo? O flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, o NOx vai ser mais 2 aqui, ó, certo? Então, o NOx do oxigênio é menos 2. Mas quando ele estiver na presença do flúor, o NOx dele é mais 2. Quando ele formar peróxido, o NOx do oxigênio é menos 1. Certo? Quem são peróxidos? Quando o oxigênio estiver com os elementos do grupo 1A, que no caso o hidrogênio. Ó. Hidrogênio é mais 1, então o oxigênio é menos 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 menos 2, 0. A soma das cargas sempre vai ser igual a 0, a soma do NOx. Aqui, ó, nós vimos na tabela que o sódio é mais 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, o oxigênio aqui é menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 2 com menos 2, 0. Então, tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, eles variam a carga dele. Vai depender dos elementos que estão ligados a eles. Certo? Então, hidrogênio, a carga é sempre mais 1, com exceção quando ele tiver com os metais. Quem são os metais? São os metais alcalinos da família 1A e metais alcalinos terrosos. Aí ele varia para menos 1. O oxigênio, NOx é menos 2. Quando é que ele varia? Quando ele estiver na presença do flúor, o NOx dele passa a ser mais 2. Ou quando ele formar um peróxido. Nós vimos lá no primeiro ano, né? Peróxido. Então o NOx dele é menos 1. Tranquilos? A regra de número 6. Os halogênios apresentam NOx menos 1. Quando formam compostos binários, quando estão com mais de um elemento, estão com 2 elementos químicos, certo? Então aqui, ó, cloro é menos 1, hidrogênio é mais 1, mais 1 menos 1, 0. Bromo é menos 1 e o flúor também é menos 1. Então os halogênios apresentam NOx menos 1. Quem são os halogênios? São flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Regra de número 7. A soma do NOx de todos os constituintes de uma substância composta é sempre igual a 0. Aquilo que eu estou falando para vocês. Ó. A soma do NOx sempre vai dar 0. Então, o cloro é menos 1. O sódio, nós vimos na tabela, mais 1. Mais 1 menos 1, 0. O hidrogênio é mais 1. Cloro menos 1. A soma 0. Cálcio, lá na tabela, mais 2. Oxigênio menos 2. Mais 2 com menos 2, 0. O oxigênio é menos 2, então para dar 0, o carbono é mais 2 aqui. Então a soma também dá 0. Então essa 7ª regra é muito importante. A soma das cargas é sempre igual a 0, a soma do NOx. Então, conhecendo essas regras, podemos calcular o NOx de muitos outros elementos. Então vamos ver o primeiro exemplo aqui. Ó. Determinação do NOx do fósforo, que é o elemento P. Certo? Então nessa substância aqui, ó, nós vamos calcular o NOx do fósforo. O hidrogênio, nós já sabemos que o NOx dele é mais 1. O oxigênio, o NOx dele é menos 2. Como eu não conheço o NOx do fósforo, eu vou chamar ele de X. Então, nesta regra aqui, na 7ª regra, a soma do NOx é sempre igual a 0. Então, nós vamos somar o NOx igual a 0. O hidrogênio eu tenho 3. Eu sei que cada hidrogênio é 1, então fica 3 vezes 1. O fósforo só tem um fósforo, então fica X, nós chamamos de X. O oxigênio tem 4. Como cada oxigênio, o NOx é menos 2, então fica 4 vezes menos 2. Tudo isso aqui somado tem que ser igual a 0. Por isso que é importante colocar dentro do parênteses. Tranquilos? 3 vezes 1 dá 3. Mais x. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Certo? Igual a 0. Como querendo achar o valor de x, nós vamos passar o 8 que está negativo, ele passa positivo.
O 3 que está positivo passa negativo. Então, mais 8. Muito importante sempre colocar o sinal, que é para a gente saber se só foi oxidação ou redução. Mais 8 menos 3 vai dar mais 5. Então, a carga do fósforo, nós chamamos de X, vai ser mais 5 nessa substância aqui, ó. Tranquilos? Então, a soma da carga sempre é igual a 0. Exemplo de número 2. Determinação do NOx do cromo, que é o Cr. Então, na substância nós temos K2, Cr2O7. Então, o K, que é o potássio, nós já vimos lá na tabela que ele está na família 1A. Então, o NOx dele é mais 1. O oxigênio, o NOx dele é menos 2. Certo? E o cromo, como nós não conhecemos, nós vamos chamar de X. Então, vamos montar aqui, ó. O potássio, nós temos 2 potássio. Como a carga é mais 1, vai ficar 2 vezes 1. O cromo, nós temos 2 cromo, certo? Então, chamamos de X, então ficou 2 vezes X. O oxigênio são 7 oxigênio, como cada um é menos 2, então fica 7 vezes menos 2, sempre dentro do parênteses. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes X, 2x. 7 vezes menos 2 vai dar menos 14, que é igual a 0. Então, como queremos achar o valor de x, vamos isolar o 2x. Menos 14 está negativo, passa positivo. Mais 2 positivo, passa negativo. Então, repetimos 2x. Mais 14 menos 2 vai dar mais 12. O 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Mais 12 dividido por 2 vai dar mais 6. Então, o NOx do cromo, que nós chamamos de X, é mais 6. Nesta substância aqui, ó. Beleza? Oitava regra. No íon composto, a somatória do NOx é igual à carga do íon. Então, nós vimos lá na segunda regra. Quando for um íon monoatômico, tiver só um elemento com uma carga, o NOx é igual à carga do elemento. Quando for um íon composto, que tem mais de um elemento químico, a soma da carga vai ser igual a menos 4, igual à carga do NOx. Anteriormente, nós vimos, certo? Quando não tem carga, a soma é igual a 0. Agora não, nós temos uma carga aqui, ó. Certo? Então, a somatória do NOx é igual à carga, que é menos 4. Então, determinação do NOx do fósforo, P no composto, P2O7 menos 4. Então, eu já sei que a soma da carga tem que ser igual a menos 4. Eu não conheço o fósforo, eu vou chamar de X. O oxigênio eu conheço, é menos 2. Certo? Então, está aqui, menos 2. Então, vamos montar. Como eu tenho 2 fósforos, vai ficar 2x, 2 vezes x, mais o oxigênio tem 7 vezes a carga dele, que é menos 2, que é igual à carga do elemento, a carga do íon. Desculpa, a carga do íon, menos 4. Então, 2 vezes x dá 2x. 7 vezes menos 2 dá menos 14, que é igual a menos 4. Certo? Anteriormente, nós estávamos vendo que a somatória era igual a 0. Agora não, como é um íon, vai ser igual à carga do íon. Então, como nós queremos saber o valor de x, menos 4 está negativo, menos 14 está negativo, passa positivo. Menos 4 mais 14 vai dar mais 10. O 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 10 dividido por 2 dá 5. Então, fica mais 5. Então, o NOx do fósforo aqui é mais 5. Ó. Beleza? Tudo tranquilo aí? Então, vamos nós. Outro exemplo aqui, ó. Nos compostos CCl4, CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl e CH4, o número de oxidação dos compostos do carbono são respectivamente. Então, ele quer saber só do carbono. Por que só do carbono? Porque eu conheço o cloro. O cloro está tabelado. Ele é um halogênio, então vale menos 1. O hidrogênio, na substância composta, ele vale mais 1. Certo? Então, já conheço o cloro, que vale menos 1, e conheço o hidrogênio, que vale mais 1. A somatória tem que dar 0, certo? Então, observe bem aqui, ó. No primeiro composto aqui, ó, eu conheço o cloro, vale menos 1. Só que eu tenho 4 cloro. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Para dar 0, o carbono tem que ser mais 4, porque mais 4 menos 4 dá 0. Então, eu já sei que no primeiro composto aqui, o carbono é mais 4. Então, vamos por eliminação. Na letra A é mais 4, letra B é menos 4, está fora. Letra C é mais 4, continua. Letra D menos 2 está fora. Letra E menos 2 está fora. Então aqui de cara, só com esse elemento aqui, ó, eu já posso eliminar
a letra B, a letra D e a letra E. Vai ficar somente entre a letra A e a letra C. Vamos para o segundo elemento. O cloro eu sei que é menos 1. Então, eu tenho 3. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. O hidrogênio eu conheço, é mais 1. Então, menos 3 mais 1 vai ficar menos 2. Então, para dar 0, nesse caso aqui, o carbono tem que ser mais 2. Certo? Então, vamos lá. Então, ficou somente entre a letra A e a letra C. Então, está aqui, ó, mais 2 e mais 2. Então, continua. Próximo composto. Eu já sei aqui, ó. Cloro menos 1, hidrogênio mais 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 vezes mais 1 dá mais 2. Então, mais 2 menos 2 dá 0. Então, para a somatória dar 0, o carbono tem que ser 0 também. Então, vamos ver a letra A, deu 0. E a letra C, mais 1. Então, já resolvi a questão. Ó. Então, a alternativa correta para nós vai ser a letra A. Vamos ver? Opa! Então, a alternativa correta é a letra A. Certo? Mais 4, mais 2, 0, menos 2, menos 4. Somente do carbono. Ó. Isso aqui são as cargas do elemento carbono que nós calculamos. Eu sei, tabelado, que o cloro vale menos 1 e o hidrogênio vale mais 1. A soma das cargas tem que dar 0, beleza? Nas substâncias CO2, KMO4, determina o número de oxidação do carbono e do magnésio, que é o Mn. Então vamos nós. Vou fazer uma tabelinha aqui do carbono com oxigênio. Coloquei aqui uma tabela com um leve resumo, certo? NOx das substâncias simples é 0, que não é o caso. Quem é mais 1? Hidrogênio, prata, lítio, sódio, rubídio, potássio, rubídio, césio e frança, tudo vale mais 1. Quem é mais 2? Zinco, cádmio, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Mais 3, alumínio. Menos 1, flúor, cloro, bromo e iodo. E menos 2, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Certo? Sendo que a soma do NOx é igual a 0. Então, eu fiz um leve resumo aqui. Ó. Então, vamos nós aqui. Ó. O oxigênio, o NOx dele é menos 2. Certo? Como eu não conheço o carbono, eu vou chamar ele de X. Então, está aqui. Ó. O oxigênio é menos 2. Está aqui, ó, menos 2. O carbono eu não conheço, eu chamei de X. Só que eu tenho 2 oxigênios, então vou multiplicar essa carga aqui por 2, vai ficar menos 4. Certo? Como a soma dos dois tem que dar 0, então está aqui, ó, x menos 4 é igual a 0. Para negativo, passa positivo. Então, nesse caso aqui, o carbono vale mais 4. Vamos para a segunda substância, achado o magnésio, o manganês, Mn. O potássio, nós temos aqui, ó, potássio, certo? Mais 1. Então, aqui vai ser mais 1. O oxigênio, menos 2. E eu vou chamar o manganês de X. Então, tá aqui, ó. Potássio vai continuar mais 1. Aqui vai continuar X. Como eu tenho 4, 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. A soma disso aqui tem que ser igual a 0. Nós já vimos, a soma das cargas tem que ser igual a 0, certo? Então, observe bem, ó. Menos 8 mais 1 vai dar menos 7. Vai ficar negativo, passa para cá positivo. Então, o resultado é mais 7. Quer ver? Vamos ver. Então, 8 está negativo, passa positivo. 1 positivo passou negativo. 8 menos 1, 7. Então, x é igual a mais 7. Beleza? Então, o carbono é mais 4, o potássio mais 7. Desculpa, potássio não, manganês mais 7. Beleza? Terceiro exemplo. Mesmo raciocínio, o NOx do cromo, certo? Nos sais são respectivamente. Então, vamos calcular o cromo nos dois sais aqui, ó. Então, aquele mesmo resumo que nós tínhamos agora. Potássio vale mais 1. O oxigênio menos 2. O cromo nós chamamos de X. 2 vezes 1 dá 2. 7 vezes menos 2 dá menos 14. E 2 vezes x, 2x. Então, a soma dessa carga tem que ser igual a 0, certo? Então, vamos nós. Ó. Então, se eu quero x, eu isolo 2x, que é igual. 14 negativo passa positivo, 2 positivo passa negativo. Então, eu vou ter que 2x é igual a 12, 14 menos 2 dá 12. X é igual a 12 dividido por 2, então, para nós, o x vai dar mais 6. Tranquilo?
Vamos para o segundo composto. Vamos lá. Cálcio, Ca, aqui ó, mais 2. Então coloco mais 2. O cromo é X e o O menos 2. Repete mais 2, repete o X. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então vamos montar. A somatória tem que ser igual a 0. Quem está positivo passa negativo. Quem está negativo passa positivo. 8 menos 2 dá 6. Então, nesse caso aqui, cromo vale 6. Certo? Então, a alternativa correta seria a letra B. Mais 6 e mais 6. Beleza? Variação do NOx nas reações de óxido-redução. Observando o exemplo das reações entre o cobre, Cu, e uma solução aquosa de nitrato de prata, AgNO3, associando o conceito de NOx, temos a semi-reação em que ocorre a perda de elétrons, é denominada reação de oxidação. E a semi-reação em que ocorre o ganho de elétrons é denominada de reação de redução. Então nós temos o cobre, aqui ele é uma substância simples, certo? 0. Está ocorrendo a perda de 2 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, ele fica com a carga positiva, mais 2 elétrons. Então, ocorreu uma oxidação, que é o aumento do NOx. Observem bem, ó. No início, o cobre é uma substância simples, então ele está zerado. O NOx dele é 0. Aí ele está dizendo que ele perde elétrons. Perdeu 2 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, a carga dele é mais 2. Aqui está a quantidade de elétrons que ele está perdendo. Então, ele está sofrendo uma oxidação e ocorreu o aumento do NOx. Já a prata aqui, ó, está ganhando elétrons, certo? Ele está dizendo que a prata aqui é um íon, mais 1, a carga dele é mais 1 porque ele é um íon, está ganhando elétrons. Então, se ele ganhou um elétron, ele ficou com a carga negativa. Ó. Ele tinha mais um elétron aqui, ó. Desculpa, a carga dele é mais 1. Como ele ganhou um elétron e a carga do elétron é negativa, mais 1 menos 1 dá 0. Então, a substância aqui ele é 0. Então, ocorreu uma redução, diminuição do NOx. Tranquilo? Então, oxidação, aumenta o NOx. Redução, diminuição do NOx. Com isso, temos que o cobre sofreu oxidação. Ele é denominado de agente redutor. Olha só. Quem sofre oxidação é denominado de agente redutor, pois ao ceder o elétron aos íons prata, provoca a sua redução. Muito importante isso aqui, ó. Quem sofre oxidação é chamado de agente redutor. Os íons prata sofrem redução, certo? E agem como agente oxidante, pois recebem elétrons do cobre Cu e provocam oxidação. Então, um é o contrário do outro. Quem sofre oxidação é o agente redutor, ele aumenta o NOx. Quem sofre redução é o agente oxidante, ocasiona a redução do NOx. Desculpa. Então, nós temos que o cobre perde elétrons, sofre oxidação e é chamado de agente redutor. A prata ganha elétrons, sofre redução e é chamado de agente oxidante. Tranquilos? Olha só esse exemplo aqui, ó. Eu tenho ferro, está zerado. Por que está zerado? Porque ele é uma substância simples, certo? O hidrogênio é mais 1, o cloro é menos 1, que a soma está 0. Quando parte para cá, o hidrogênio é 0. Por que ele é 0? Porque ele é uma substância simples. Quando for uma substância simples, o NOx é sempre 0. Nós esquecemos qualquer regra, certo? Então, o ferro é 0 porque é uma substância simples. O mesmo raciocínio, o hidrogênio é 0 porque é uma substância simples. O cloro eu conheço, é menos 1. Para dar 0, 2 vezes menos 1, menos 2. Para dar 0, o ferro é mais 2. Então, observe bem, o ferro era 0, passou a mais 2. O hidrogênio era mais 1, reduziu para 0. Então, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. A espécie química que provoca a redução chama-se agente redutor. Então, é o seguinte, ó, o ferro ele provoca a redução, então ele é agente redutor, ele sofreu uma oxidação. Ele aumentou o NOx dele, ó, sofreu oxidação. A espécie química que provoca a oxidação chama-se agente oxidante. Então, aqui, o hidrogênio é o agente oxidante, porque ele provoca a oxidação, certo? Então, ocorreu uma diminuição do NOx. Então, oxidação, agente redutor, aumenta o NOx. Olha, o ferro era 0, passou para 2.
oxidante. Ocorre uma diminuição do NOx, ganha elétrons. Era mais 1, passou para 0. Tranquilos? Olha o exemplo aqui. Ó. A equação que representa uma reação que não ocorre oxirredução é. Ou seja, nós vamos ver a reação que não há variação de NOx. Vamos ver a letra B. Começa aqui pela letra B. Ó. O sódio, aqui ele é 0. Por que ele é 0? Porque é uma substância simples. Já aqui ele passa a ser mais 1. Então, ó, há uma variação. Ele era 0, passou para mais 1. Então, aqui está fora, porque ele pede o seguinte. Ó, a equação que representa uma reação que não ocorre oxirredução. Aqui na letra B ocorre. Era 0, certo? Passou para mais 1. Mesmo no caso do cloro. Na letra C, eu tenho o zinco que é 0. Ó, e aqui ele passa para mais 2. Então, também ocorre. Na letra D, eu tenho cobre aqui é 0. A prata aqui ó, passou a ser 0. Aqui ela era mais 1, aqui ela é 0. O oxigênio aqui é 0, ó, certo? E aqui ele é menos 1 e aqui ela é menos 2. Então ocorre uma variação. Vamos ver a letra A, que eu passei direto. Olha só na letra A, eu não tenho nenhuma substância simples. Então todos eles aqui vão ter NOx. O hidrogênio é mais 1, 2 vezes 1, 2. Então o oxigênio é menos 2, aqui ó. Certo? O oxigênio aqui também vai ser menos 2, certo? O sódio aqui vai ser mais 1 e mais 1. O enxofre, nós vamos calcular que ele vai dar menos 6 aqui e menos 6 aqui. Então, nenhum desses elementos aqui da letra A vai ocorrer variação do NOx. Eles vão ter o mesmo NOx no reagente e mesmo NOx no produto. Então, a alternativa correta que não ocorre seria a letra A. Por que eu fui por eliminação? É muito fácil, nesse caso aqui, você começar onde tem substância simples. Porque você já sabe que ele vai ser 0, certo? Então, substância simples 0, aqui ele já passa a ser composta. Então, ele já muda o NOx dele. Então, substância simples 0, aqui ele é uma substância composta. Substância simples 0, aqui é uma substância composta. Substância simples 0 e aqui é uma substância composta. A única que não tem uma substância simples seria a letra A, certo? Aí nós verificamos que nenhum deles varia o seu NOx. Então, a alternativa correta seria a letra A, porque ele pede a equação que representa uma reação que não ocorre oxirredução. Segunda, na equação iônica a seguir, observe o sentido da esquerda para a direita. Então, nós estamos indo nesse sentido, certo? Ferro, substância simples, mas, desculpa, aqui substância iônica, mais 2, que mais 4, mais 3, mais 3. Olha como está variando, ó. Já das substâncias monoatômicas, monoiônicas, né? Substâncias monoiônicas. Então, nós vimos lá na segunda regra, substâncias monoiônicas. O NOx é sempre igual a carga. Então, aqui é mais 2, o NOx aqui é mais 4, aqui é mais 3 e mais 3. Analise as seguintes informações. O ferro e o Ce, aqui esses dois, são agentes oxidantes? Nós vamos verificar. O ferro mais 2 é o agente redutor porque é oxidado. O Ce mais 3 e o Fe mais 3 são agentes redutores. E o Ce mais 4 é o agente oxidante porque é reduzido. Então vamos analisar a reação. Olha só o ferro. Era mais 2, passou para mais 3. Então ele sofreu uma oxidação. Se ele sofre uma oxidação, ele é o agente redutor. O Ce ele era mais 4, reduziu para mais 3. Então ele sofreu uma redução. Então ele é o agente oxidante. Então vamos verificar qual é a alternativa correta. Primeira, o ferro e o Ce são agentes oxidantes? Não. O ferro mais 2 e o Ce, eles são agente redutor. Certo? Segundo, o Fe mais 2 é o agente redutor porque é oxidado. Então, o Fe mais 2 é o agente redutor porque ele sofre uma oxidação. Está correto o item 2. O item 3, o Ce mais 3 e o Fe mais 3 são agentes redutores? Não. Vamos ver aqui. São agentes redutores. Quem são agentes redutores? Está aqui. O agente redutor, o Fe mais 2. Então, está fora. 4. O Ce mais 4 é o agente oxidante porque reduz? Vamos analisar. A alternativa correta seria 2 e 4. Certo? O Se mais 4 é o agente oxidante. Está aqui. Ó. O Se mais 4 é o agente oxidante. Ele sofre uma redução. Então, a alternativa correta seria 2 e 4. Beleza? Mesmo raciocínio aqui, ó. Vamos analisar a primeira reação.
certo? Olha só, o chumbo, substância simples, então o NOx dele é 0, certo? Aqui, o Pb, ele está com oxigênio, então o oxigênio é menos 2, então 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Para dar 0 aqui tem que ser mais 4, porque a soma tem que ser 0, então 2 vezes menos 2, eu conheço o oxigênio, é menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4. Para dar 0 aqui é mais 4. O hidrogênio vale mais 1, o oxigênio menos 2. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Eu tenho 2 vezes 1 dá 2. Então, menos 8 mais 2 vai dar menos 6. Então, para dar 0, o S é mais 6. Aqui, ó. 4 vezes menos 2 menos 8, com mais 6 vai dar menos 2. Então, o chumbo aqui, o Pb, passa a ser mais 2. Certo? Hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2. Beleza. Então, vamos analisar quem foi que sofreu variação. Somente o chumbo, que é o Pb, ele era 0, e ele passou para mais 2, certo? Então, nesse caso aqui, ele sofreu uma oxidação, e ele é o agente redutor, certo? Então, a alternativa correta seria aqui, ó, letra A. Então, meus queridos, eu vou estar montando uma atividade para vocês lá no Google Classroom, certo? Espero que vocês tenham compreendido a aula, certo? Vou estar montando a atividade para que vocês possam estar resolvendo, possam estar aplicando esse conceito aí, beleza? Então, forte abraço para vocês e até a próxima. Tranquilos?